Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Que bom que você está aqui hoje nessa palestra, nesse diálogo, nessa troca de experiência muito bacana. Fico feliz por você tirar um tempinho e estar aqui no YouTube para acompanhar essa palestra na noite deste domingo, tá? Eu fico feliz porque eu entendo que nem todas as pessoas se propõem a isso, né? Por isso que estou fazendo uma palestra e direcionei esses links dessa palestra também para quem queria de verdade estar aqui para acompanhar esse tema muito interessante que é conversando com Deus. Você já pensou em conversar com Deus, gente? Né? Você já imaginou? Olha, sou sincero para você, até que eu não havia lido esse livro, quem sabe em alguns momentos eu não entendia como conversar com Deus. E ficou muito mais claro a partir que eu li o livro Conversando com Deus, que é do Neil Donald Walsh, que foi indicado por um amigo meu, que eu agradeço, né? Ele indicou um audiobook desse livro e eu fui atrás também do livro e acabei lendo em questão de 5 dias e esse livro me consumiu totalmente, eu consumi o livro, todo o conteúdo totalmente. E algo que me ajudou muito a entender um pouquinho mais nesse diálogo com Deus, que a gente quer se comunicar com Deus, mas quem sabe por muitas vezes não sabe como. Eu me identifiquei com o Neil Donald Walsh porque ele é o escritor desse livro e ele também, num primeiro momento, ele não conseguia assimilar que aquela voz que falava com ele era Deus, né? Imaginou uma voz na tua cabeça falando e essa voz é Deus e dizendo, olha, aqui é o Deus, né? É Deus que está falando contigo, trazendo as informações, né? E dizendo que realmente todo esse conteúdo se tornaria livro, e ele foi anotando e realmente se tornou 3 livros, tá? Desta coleção Conversando com Deus, que é muito interessante, eu indico para você. E Deus fala, inclusive nesse diálogo com o Walsh, né? Eles trocam ideias sobre os maiores problemas que afligem a humanidade atualmente, né? Os maiores problemas que não são novos, gente, não são novos. Mas Deus, nesse diálogo, ele fez com que o Walsh entendesse o que faz com que realmente nós, seres humanos, sofremos tanto, por que a gente sofre tanto, tendo em vista que nós temos toda a condição, foi nos dado todo o recurso, nos dado toda a possibilidade de a gente viver em paz, viver bem, viver tranquilo e ter uma vida de bênçãos, de prosperidade, de abundância. Por que a gente sofre tanto? E isso está muito claro agora, principalmente agora que estamos passando e por esse momento de mudança. Eu digo, é uma mudança interna e uma mudança externa também neste momento de pandemia, é ou não é? Mas falando sobre o livro, gente, vamos lá. No que eu quero compartilhar com você, alguns trechos dele aqui, e é um diálogo, eu digo assim, muito mais que uma palestra, é um diálogo com você aí, para quem sabe algo que possa fazer sentido na tua vida, é que nesse diálogo com Deus, Deus disse que tudo que experimentamos nesse momento, de acordo com o livro, ele vem de 2 lugares. Tudo que você experimenta, tudo que eu experimento, tudo que o cidadão, tudo que a humanidade vive hoje vem de 2 lugares, apenas de 2 lugares. O primeiro vem do amor. E se vem do amor, realmente eu acho que é a vibração mais alta que tem o amor e é muito bom porque nós estamos vivendo muito bem. Quem vive no amor realmente tem uma vida próspera, bacana, né? Uma vida saudável e é uma experiência legal. Só que a grande maioria, ela experimenta coisas que vêm do medo. É do medo. Então são 2 situações, tá? Nós experimentamos tudo que nós experimentamos vem de 2 lugares, do amor ou então do medo. Infelizmente, hoje o medo ele é bem mais presente do que o amor. É ou não é? Muitas vezes as pessoas acreditam que estão usufruindo ou estão vibrando no amor, mas por momentos apenas, por momentos no dia a dia. A grande maioria das horas do dia você vive no medo, né? Não que você não tenha momentos de amor, não é isso. Porque a gente vibra muito. Num dia a gente pode vibrar de várias formas, ou no medo ou no amor, né? Mas a grande maioria vive no medo. E temos que olhar então, gente, de acordo com esse diálogo de Deus com Walsh, temos que olhar para nossos medos, queira ou não queira, e descobrir o que é o medo, do que se trata e do que realmente nós temos medo. Do que você tem medo? Do que eu tenho medo? Né? Que eu também estou em busca e descobrindo a cada momento que a gente tem um nível a mais, que a gente vai evoluindo um pouquinho mais, a gente vai entendendo nossos medos. E olha que eu já descobri muitos dos meus. E a gente vai evoluindo de acordo com como a gente vai encarando esses medos.
que a gente não consegue escapar. Porque se a gente não encarar os medos, a gente não consegue evoluir e dar um salto ou subir um nível a mais, ou estar um nível a mais à frente nessa linha, nesse momento de transformação. Transformação interna e externa. E quando a gente fala, gente, em conhecimento, a gente fala em evoluir, muitas pessoas confundem com grau de escolaridade, confundem com doutorado, mestrado, inúmeros certificados. Isso não importa, gente. A gente pode se desenvolver do nosso jeito, cada um do seu jeito. Eu escolhi o meu jeito, o meu método de evoluir. E o meu método é justamente aprender e passar para os demais como eu estou fazendo agora. Porque quando eu faço isso, eu aprendo ainda mais, eu assimilo ainda mais. Então, o método meu, que eu descobri que dá certo e eu gosto de fazer isso. E o seu método qual seria? Independente do que você faz, independente se você tem hoje um doutorado, um mestrado, não tem. Não importa. O importante é que você pode, principalmente então se você conhecer Deus e começar a dialogar com Deus, você vai ver que realmente você pode evoluir muito, do seu jeito, né? Da forma como você realmente viver. E vibrar também, no amor ou no medo. Mas a grande maioria vive, infelizmente, no medo, né? Então temos medo de nos colocar em uma posição de responsabilidade. O primeiro medo que existe é o de ser responsável. De acordo com esse diálogo no livro, eu achei muito interessante, são trechos aqui que eu separei para que você possa entender, que nesse processo de a gente evoluir e a gente começar a conhecer qual medo que nos acaba nos retraindo e nos mantendo numa zona de conforto, é a gente ser responsável, gente. Então, o primeiro medo que existe é o de ser responsável. Você tem que se responsabilizar porque tudo aquilo que vem até você, é você que está vibrando, é você que está atraindo. Por mais que você não queira, é isso. Na área do coaching, a gente fala muito a tal da autorresponsabilidade. Então, temos medo de nos colocar em uma posição de responsabilidade por tudo que estamos criando. E é importante que a gente se coloque, né, em primeiro lugar lá na frente e entenda que tudo que está atraindo hoje, né, está atraindo, ela tem a ver com a nossa responsabilidade. Primeiro medo, as pessoas não querem se responsabilizar pelos seus próprios erros, infelizmente. Então, o primeiro aspecto da nossa experiência que precisamos curar e transformar é o medo. Nós precisamos nos curar do medo. Nós precisamos nos transformar. Nós precisamos identificar quais são seus medos, quais são nossos medos. E quando eu falo em medo, gente, tá? Eu não falo em perigo, eu falo naquele medo, né? Aquele medo que acaba te afastando, quem sabe, de uma conquista a mais na sua vida. Porque tem diferenças entre medo e perigo, tá? Perigo é aquilo que todos nós corremos perigo de vida. Agora, ter medo, quem sabe, de falar ao público, fazer o que eu estou fazendo, medo de falar com o seu superior, medo de encarar uma plateia e apresentar um TCC, por exemplo, isso é um medo que te afasta daquela melhor versão de pessoa que você pode ter. Agora, claro, ficar no meio da rua aí é um perigo muito sério e pode a gente correr perigo de vida, né? Então eu estou falando sobre esse medo que te afasta da melhor versão como pessoa, desse medo que está te afastando, quem sabe, de se transformar e de encarar novos desafios, porque nós estamos num momento de desafios, é ou não é? Quem sabe você já está sendo desafiado, você recebeu convites e você não aceitou porque você não consegue se desafiar e que você diz, eu tenho medo, mas que medo é esse? Primeiro, tem que se responsabilizar. Segundo, você tem que se curar desse medo. Caso contrário, você não vai alcançar aquele nível seguinte na sua vida, no seu desenvolvimento. E infelizmente, gente, um dos principais medos das pessoas é que temos medo da própria vida. É isso mesmo, muita gente tem medo da própria vida e de tantas coisas que acontecem na vida. Inúmeras coisas, fatos desagradáveis acontecem no nosso dia a dia. E isso está atrelado à nossa vida, né? E as pessoas acabam linkando isso com a vida. E daí tem medo da própria vida. Olha que interessante, né? Temos medo da própria vida. Porque a gente, por vezes, acaba entendendo que a vida ela não é tão fácil assim. E nós recebemos muitas informações de que a vida não seria fácil. Lembra quando você saiu de casa? Lembra quando você foi empreender e alguém disse para você, ó, te cuida? A vida não é fácil. Pois é,
A partir disso, a gente começou a acreditar que a vida não seria fácil. E infelizmente a gente começou a criar inúmeros medos que acabam nos afastando daquilo que a gente quer. Então, infelizmente, nós temos medo da vida. E se nós temos medo da vida, porque temos medo da morte. Olha só, Deus, nesse diálogo com Walsh, ele disse: o maior medo que as pessoas têm é da vida. E se você tem medo da vida, é porque você tem medo da morte. E o livro diz que todo medo é, em essência, o medo da morte. Gente, eu acho interessante porque, principalmente agora em tempos de pandemia, a gente vê muitas pessoas que estão morrendo devido à pandemia, que é lamentável, claro, né? A gente fica sensibilizado. Só que quem fica não consegue, ela não consegue, conviver com esse fato, não consegue assimilar que nós temos dois lados, né? Duas situações, um que é vida e um que é morte. É questão da dualidade. Nós temos a moeda que tem a cara e a coroa, nós temos o preto, temos o branco, né? E nós temos a vida e nós temos a morte. Só que para que nós não tenhamos medo da vida, de acordo com Deus nesse diálogo, nós temos que entender a morte. Se você não tem medo de morrer, então não tem medo de viver. Porque tudo está atrelado. E eu achei muito interessante esse diálogo com Deus, porque ele deixou muito claro que o maior medo nosso hoje é da morte. E tendo medo da morte, nós temos medo da vida. Porque a todo momento nós ficamos como se fosse pressionados, né? Ansiosos, porque a gente tem que cuidar, se preservar a nossa vida. Porque nós entendemos, ou quer dizer, nós não entendemos ainda o que é a morte para nós. As pessoas não percebem que a morte ela faz parte da nossa vida, ela faz parte da nossa passagem aqui pela Terra. E esse livro deixou muito claro, né, nesse diálogo de Deus, que o maior medo nosso é da morte. E se nós temos o medo da morte, nós temos medo da vida. Então você não pode ter medo de morrer se entender o que é a morte. Olha só, você pode não ter medo, ou melhor, você pode não ter medo de morrer se entender o que é a morte. O medo de morrer faz com que você tenha medo da vida. Então, no momento que você entende o que é a morte, você não vai ter medo da vida. É um diálogo que me fez pensar muito, né? Até porque se você pode não ter medo de morrer, se entender o que é a morte, então, como resultado desse entendimento, você compreende o que a vida é. No momento que você compreender o que é a morte, você vai compreender o que é a vida de acordo com Deus. Os maiores medos nossos são da morte. Você sabe, como é que você lembra de alguém que você, um ente querido que você perdeu? Como é que você reagiu naquele momento da morte? Como é que você reage hoje? E é só ver nas redes sociais as pessoas apavoradas quando se fala em morte. Não que seja algo que a gente quer, gente, não é isso. Só que a gente tem que começar a acostumar e entender a morte, para que nós não tenhamos medo da vida. A morte nos causa medo da vida. É isso que Deus disse para o Walsh. E hoje os maiores medos da gente é justamente isso. A gente quer se preservar tanto da morte, quer se distanciar tanto, que a vida acaba se tornando algo insuportável. As pessoas acabam transformando sua vida, que me desculpem, mas no inferno, porque não conseguem compreender a morte. E nesse livro fica muito claro o que Deus disse, que o maior problema das pessoas é não se responsabilizar por aquilo que vem até elas e não entenderem que o medo da morte faz com que você tenha o medo da vida. E o mais irônico aqui é que todos vocês têm dado uma importância à palavra de Deus e pouca à experiência. Também no livro, nesse diálogo, Deus deixou bem claro que a maioria das pessoas hoje dá muita atenção para a palavra de Deus e pouca experiência. É aquilo que a gente fala sempre, pessoal, né? A gente fala sempre, principalmente a gente que trabalha com pessoas. Quando você passa por uma experiência, você tem o conhecimento, se você não colocar esse conhecimento em prática, essa informação que você tem aí não adianta de nada.
Imagina quanta informação você tem. Imagina, independente aqui de religião, mas imagina quantas vezes você foi na igreja, ouviu o padre, ouviu o sacerdote, ouviu aquele seu pastor falando. E eu te pergunto, quanto daquilo você colocou em prática? Então a gente se apega muito à palavra e pouca experiência. E só de informação a gente não adianta. De acordo com o diálogo nesse livro, Diálogo com Deus e o escritor, nós precisamos não só nos atermos à palavra, mas experienciar a própria palavra. E neste momento, de acordo com Deus, que são palavras dele, o desafio de nós, da humanidade, é o discernimento. Saber a diferença entre as mensagens de Deus e os dados de outras pessoas. Olha só, neste momento, nós, como seres humanos, e esse é o recado de Deus que está nesse livro, é que nós precisamos muito de discernimento. Saber a diferença entre o que é mensagem de Deus e os dados de outras pessoas. Muitas pessoas falam, muitas pessoas trazem mensagens, mas você tem que ter certeza que essa mensagem realmente é de Deus. Às vezes damos muita atenção para a mensagem dos outros e poucas para aquelas que vêm na nossa mente. Deus quer falar com a gente, mas a gente acaba se bloqueando, porque a gente não acredita que tem a capacidade de ouvir Deus, é ou não é? Então nós temos uma regra básica que nós precisamos levar em conta. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, disse Deus. Sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre, todo o restante vem de outra fonte. Essa é uma regra que a gente tem que levar em conta, de acordo com Deus, no livro Conversando com Deus. Vou repetir a regra. A regra básica é essa. O que vem de mim é sempre seu pensamento mais elevado, disse Deus. Sua palavra mais clara, seu sentimento mais nobre, todo o restante vem de outra fonte. Então, esse pensamento mais elevado, esse é Deus. O resto vem de outras fontes. E quando eu falo em pensamento mais elevado, pessoal, tá? Você que está me acompanhando aí, eu agradeço mais uma vez. O pensamento mais elevado é sempre aquele que é alegre. Aquele pensamento que é alegre, que traz coisas boas, traz para sua mente, aumenta a sua vibração positiva. Esse é o pensamento mais elevado. O que é a palavra mais clara, de acordo com Deus, nesse diálogo? A palavra mais clara é sempre aquela que é verdadeira. A palavra verdadeira é essa que vem de Deus. Esse de verdade é o diálogo que Deus quer fazer conosco. O sentimento mais nobre é sempre aquele que chamam de amor. Sentimentos. A gente fala muito que pensamentos, eles acabam gerando emoções e pensamentos. Ele gera sentimentos. Então, quando a gente fala em sentimento mais nobre, é sempre aquele que nós chamamos de amor. Olha que interessante, né? Isso tudo vem do livro Conversando com Deus. Deus, nesse diálogo com o escritor, ele disse: eu sou o pensamento mais elevado, eu sou a palavra mais clara, eu sou o sentimento mais nobre. Tudo isso é alegria, é verdade e é amor. Eu achei esse livro muito extraordinário porque ele me trouxe mensagens que me fez pensar muito e principalmente observar mais essa voz que vem na minha cabeça e com certeza na sua também nesse momento, quem sabe, que é a voz de Deus, quando a gente está livre do medo, principalmente. Quando a gente não tem medo da morte. Quando a gente não tem medo da morte, a vida ela fica muito mais leve. Quando a gente entende a morte, que é o oposto da vida, tudo se torna mais tranquilo. Então, de acordo com o livro ainda, muita gente prefere acreditar que Deus se comunica de modo especial, apenas com pessoas especiais. Olha a visão da maioria de nós, seres humanos. Eu digo nós, seres normais, porque quem sabe tem muitos que se consideram seres anormais, e eu sempre digo para as pessoas que vêm até mim, pessoal, eu não sou alguém anormal, sou uma pessoa normal, tanto quanto você. O que eu estou fazendo hoje, você tem capacidade de fazer, quem sabe, tanto quanto, até melhor, né? Então, uma das observações de Deus é de que a gente prefere acreditar em Deus, ou acreditar que Deus se comunica
de modo especial apenas com pessoas especiais. E o que acontece com isso, gente? Isso tira de muitas pessoas, tira da gente a responsabilidade de ouvir, tá? Permitindo-se aceitar a palavra de outras pessoas para tudo. Quando a gente acredita ou acha que a gente não tem capacidade de ouvir Deus, a gente acaba ouvindo outras pessoas, a gente tira a responsabilidade da gente e acaba fazendo o quê? Se permitindo aceitar a palavra de outros, né? De outros para tudo, de outras pessoas, de outras fontes que vêm até nós. Isso nós temos que observar, gente. A gente acaba tirando a nossa própria responsabilidade, acreditando que não temos condições de ouvir Deus. Mas nós temos condições de ouvir Deus. E quando a gente tira essa responsabilidade, a gente acaba ouvindo outras fontes que nem sempre condiz com aquilo que a gente quer. E Deus, ele é muito claro. Nós acabamos tirando a nossa própria responsabilidade de ouvi-lo. Eu digo para vocês que não é bom, que no momento que a gente entender, ou nos entender, nos curarmos dos medos, e a gente ouvir Deus, o próprio Deus, ficará tudo mais claro e fará muito mais sentido. E o que diz Deus? Mas ouvindo o que outras pessoas acham que me ouviram dizer, você não precisa pensar. Ainda nesse sentido de responsabilidade, Deus diz o seguinte, que ouvindo as outras pessoas, né, e o que acham, nós não precisamos pensar. É a questão do menor esforço, ou seja, a lei do menor esforço, até para pensar a gente é econômico, é ou não é? Então, no momento que a gente pensa ou deixa as outras pessoas falarem e não ouvir Deus, a gente acaba economizando energia e não pensando de verdade, né? Então, se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? É uma pergunta que Deus no livro fez. Se você, e eu faço para você agora, se você achar que está certo em relação a tudo, por que precisaria falar com Deus? Tantas vezes a gente chama por Deus, né? E clama por Deus, ajuda, me ajuda, etc. e tal. Mas se você acha que está tudo certo em relação a Deus, você vai em busca de outras fontes e acaba não ouvindo o próprio Deus, por que precisaria falar com Deus? Por quê? É uma pergunta que Deus fez ao Walsh, né? E daí vem algo muito interessante, que você só poderá conhecer Deus quando parar de dizer a si mesmo que já o conhece. Muita gente diz que já conhece Deus, mas não ouve Deus, ouve outras fontes. A gente acaba transferindo a responsabilidade para outras pessoas para ouvir o que a gente quer através de outras pessoas e não ouve o próprio Deus. Você só poderá ouvir Deus quando parar de achar que já ouviu Deus também. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade. Olha só o que Deus disse. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me a sua. Nós contamos muito a nossa verdade para Deus. E esquecemos de ouvi-lo para que ele possa contar a sua própria verdade. Vou repetir. Eu só poderei contar-lhe a minha verdade quando você parar de contar-me, ou quando você parar de contar-me a sua. Nós contamos demais para Deus e ouvimos muito pouco, né? E algo que me marcou muito também nesse livro, um trecho que eu li nele também, foi que Deus disse que Deus é observador e não o criador. Olha só, Deus, ele é observador e não criador. De acordo com Deus, não é função dele criar ou não criar as situações ou funções da nossa vida. Deus criou a mim, criou a você, a imagem e semelhança dele. Você criou o resto através do poder que ele lhe deu. Ou seja, Deus quer dizer que ele observa. Quem cria somos nós. Nós somos os criadores de tudo hoje na nossa vida. O Deus observador. Deus nos deu tudo pronto para que nós pudéssemos viver em harmonia. Ele criou e depois ele se tornou um observador de nós seres humanos, de nós humanidade. E nesse diálogo ele deixou bem claro, Deus é observador, não criador. A função de Deus, ou não é função de Deus criar ou não criar as situações ou funções de sua vida.
Deus criou você à sua imagem e semelhança. Então quem cria somos nós. Por isso que a gente acaba nos terceirizando a nossa responsabilidade das nossas coisas, da nossa vida, terceirizando nossos medos para outras situações, ouvindo outras fontes, não ouvindo Deus, e mais, não entendendo que nós temos livre-arbítrio para escolher o que a gente quer. E nesse momento, Deus está nos observando. Quem cria somos nós. Só que quando a gente cria realmente aquilo que a gente quer de verdade, a gente entende que criar na vibração do amor é bem melhor, com certeza a observação de Deus é outra, né? E a gente se potencializa de uma forma totalmente diferente. Então entenda, Deus é observador, Ele não cria. Quem cria é você. Quem cria somos nós. Nós criamos a nossa realidade e Deus observa. Ele nos deu esse livre-arbítrio para a gente conhecer ou para a gente criar tudo aquilo que a gente quer. Nesse contato, nessa forma de manipular a própria matéria, se você entende o que eu estou dizendo. Nessa forma de manipular a própria energia através daquilo que a gente quer. Tudo que acontece hoje, gente, está acontecendo hoje no planeta Terra, isso aqui é um resumo daquilo que a gente pensou lá atrás, que a humanidade pensou lá atrás, das pessoas que pensaram lá atrás. Infelizmente, os pensamentos, a forma de pensar não foi boa. Muitas guerras, muitos sofrimentos. E hoje nós estamos vivendo isso. Mas se a gente quiser mudar lá na frente as próximas gerações, a gente tem que começar a transformação agora, para que tudo se manifeste lá na frente. Nós somos os criadores. Então, gente, medo. O que é o medo? O medo é a energia que restringe, é a energia que paralisa, essa energia que retrai e leva-os a fugir, esconder-se e fere. Isso é o medo, é um resumo do medo, o que o medo faz conosco hoje, essa energia que nos paralisa. E o que é o amor? Tudo vem de duas fontes, ou do medo ou do amor. O que é o amor? É a energia que expande, ela move, ela revela, ela leva-nos a ficar e partilhar e curar. É uma energia totalmente diferente quem vive no amor. É difícil? Claro que é. Primeiro que a gente tem que parar de ter medo da vida. Entender a morte, que a gente vai entender a vida. Porque um é o oposto da outra. O oposto da vida é a morte. O oposto da morte é a própria vida, a qual nós temos hoje. Você está vivendo, eu estou vivendo. E graças a Deus estamos aí, podemos usufruir da nossa vida e temos a capacidade de co-criar a nossa própria realidade. Para isso, entenda, as fontes daquilo que vem até nós ou vem do medo ou vem do amor. E a nossa evolução, mais do que nunca neste momento, depende do conhecimento, da experiência e do ser. Do conhecimento, daquilo que você realmente entende, do discernimento que eu falei lá atrás também, que é super importante para você hoje. Da experiência, do que você tem experienciado na sua vida e do ser. Não do ter, mas do ser. Quem você realmente é. Quem você hoje, que pessoa que você se considera hoje e quem você quer ser lá na frente. Então, gente, Deus Pai é conhecimento. O Pai de todo saber, o Criador de todas as experiências, porque não se pode experimentar aquilo que não se conhece. Então, para que você ouça Deus, para que você experiencie as coisas boas desse mundo, é importante que você evolua através do conhecimento, da experiência e do ser. Isso tudo que eu estou falando, ele faz parte desse livro, Conversando com Deus. São trechos do diálogo que eu trago para você agora, para você gerar consciência o quanto é importante o conhecimento. E a gente, nessa área humana, a gente fica sempre procurando muito o que é o certo, o que é o errado. Será que existe o certo e o errado, gente? E Deus diz o seguinte, nesse diálogo: o certo ou errado não é uma condição intrínseca, é um julgamento subjetivo em um sistema pessoal de valores. Através de seus julgamentos subjetivos, você cria o seu eu. Através de seus valores pessoais, determina e demonstra quem é. Entenderam? Então, certo e errado. Muitas pessoas ficam buscando nas outras pessoas, tentando justificar algo do que é o certo e o que é o errado. E perde um tempo danado e deixa de se desenvolver. Quem sabe muita gente pode estar tentando buscar o que é o certo e o errado que eu estou falando aqui.
Mas você não precisa procurar o que é o certo e errado, e sim aquilo que faz sentido na tua vida. Preste atenção na tua intuição. Preste atenção naquilo que diz no teu interior agora, diante de tudo aquilo que a gente está compartilhando agora. E eu não sei tudo, gente. Eu não estou aqui falando para vocês hoje, vocês estão me ouvindo aí. Eu não sou sabe tudo, eu sou simplesmente alguém que está sendo estimulado por Deus para impactar vidas e fazer com que as pessoas creiam mais nelas. A primeira verdade, de acordo também com o livro A Saber sobre o Universo, gente, é que nenhuma condição é boa ou é má. Porque eu falei, não tem o certo ou errado. Outra verdade é que não existe uma condição boa ou má. Apenas é. Tudo apenas é. Por isso, pare de fazer julgamento de valor. A segunda verdade, olha só, é que todas as condições são temporárias. Nada é imutável. Nada permanece estático. O modo como sua condição muda depende de você. Eu não sou estático. Você não é estático. Você está vivendo algo hoje, uma realidade. Mas isso não é estático. Tudo é mutável. Nós temos a capacidade de mudar. Essa versão que você vê do Adelar hoje aqui falando para vocês, nem sempre foi assim. A minha versão anterior era outra. De alguém retraído com medos, inclusive de falar para pessoas. Inclusive de transmitir mensagens. Hoje eu sou outro. E tudo mudou. Quando eu me lembro de quem eu era lá, eu não acredito, fico pensando quem eu sou hoje. Mas eu entendo que eu posso ser ainda melhor. Porque nada é mutável. Nenhuma condição é boa ou é má. Apenas é. E apenas eu sou e apenas você é. O modo como uma situação muda depende de cada um de nós. E nesse sentido, o que você tem que mudar hoje? Ou quem sabe, vamos além. O que você tem que se transformar hoje? Que o transformar ele é muito mais amplo do que mudar, né? No que você tem que se transformar? De que forma você pode se transformar? Esse é o propósito nosso. E eu sei que aqui muitas pessoas estão assistindo também, são pessoas que trabalham com autodesenvolvimento, cada um na sua área, cada um do seu jeito. Mas quando a gente complementa todos nós, a gente entende que tudo é um só. Que tudo é Deus, gente. A gente quer ouvir cada vez mais Deus, ouvi-lo e praticar as coisas boas. Tá? Sem depender de uma religião, de uma doutrina, mas sim ouvir Deus e praticá-lo cada um do seu jeito, da forma mais benéfica e empática com as demais pessoas, né? A vida é uma criação, não é uma descoberta. Outra observação que foi feita por Deus, que a vida não é uma criação. Não é, ou a vida é uma criação, melhor, não uma descoberta. Você não vive, olha só, olha que observação interessante. Você não vive cada dia para descobrir o que lhe trará, mas sim para criá-lo. Então nós, diariamente, nós não vivemos descobertas. É nós que criamos. O que ele quis dizer com isso? Que nós não podemos ficar aqui esperando descobrir as coisas de acordo com o ambiente onde nós vivemos, que vai criando e manifestando situações. Nós temos que criar as situações. Nós somos os criadores, né? Então a vida não é a vida é uma criação constante, não é uma descoberta. Então o que você poderia criar para você a partir de hoje na sua vida que você não criou ainda? Porque quando você fica na zona de conforto, ou quando você deixa sua vida, né, o destino levar sua vida, quer dizer que você não cria nada. É o meio onde você está que vai criando. E nem sempre o meio onde você está é o melhor possível. E daí você acaba experienciando coisas que não são boas. É ou não é? Então não existe também, olha só, nesse processo de Deus aí, ele disse que não existe o quando, antes ou depois. Só existe o agora. Um momento eterno em que você se experimenta. O objetivo da vida é criar quem, o que você é e depois experimentar isso, gente. Olha que interessante, né? Então não existe também o quando, o antes e o depois. Só existe o agora. E a gente, para quem lê o livro o Agora, né? O Aqui e Agora, do Eckhart Tolle, sabe do que eu estou falando, né? Viver o presente.
Não existe o quando, o antes, o depois. O depois já foi. O que vem lá no futuro, o futuro não chegou. Então nós temos que viver o presente. O que é o presente para você hoje? Né? O objetivo da vida, gente, é criar o que você é. Quem e o que você é. E depois experimentar tudo isso. Então, mais do que nunca, se você hoje está pensando em co-criar algo na sua vida, primeiro entenda quais são seus medos. Entenda quais situações acabam emperrando você e deixando de você chegar ao objetivo que você quer. Tá bom? Deus, Ele está sempre conosco. Só que nós temos que praticar mais, né? Praticar mais a nossa audição. Ter mais a sensibilidade e observar mais as nossas intuições. Nesta conversa entre Deus e o escritor Neil Donald Walsch, nesse livro que eu li, ficou muito claro que é possível a gente ouvir Deus. E aqui eu compartilhei um pouquinho desse livro. Ele é muito amplo, algumas passagens muito interessantes que demonstram que realmente o maior medo nosso hoje é da morte. E se nós temos medo da morte, nós temos medo da vida, né? E daí a gente acaba levando uma vida, digamos assim, pisando em ovos e não levando uma vida de uma forma simples como uma criança faz. Se nós observarmos as crianças, elas levam a vida de uma forma muito simples, porque elas não têm ainda aquelas crenças limitadoras que nós temos já. E nós temos que nos tornarmos crianças de novo, né? Desta forma e vivermos dessa forma para levar a vida mais tranquila. Mas para isso a gente tem que entender também o oposto da vida, que é a morte. E não ter medo, viu, gente? Não ter medo. Encarar o medo, ser autorresponsável para que possamos chegar onde a gente quer. Tá legal? Esse livro, vou repetir, Conversando com Deus, um diálogo sobre os maiores problemas que afligem a humanidade, é baseado no livro do Neil Donald Walsch, um livro muito bacana que você aí está convidado para ler, leia, com certeza ele vai impactar diretamente na sua vida, tá bom? Dessa forma, gente, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui comigo neste momento. Foi um bate-papo bem rápido, né? Para não demorar muito também, afinal de contas a gente sabe o quanto é importante o tempo de cada um, mas eu fico feliz por você ter participado. Só para o pessoal que me acompanha aí saber, eu hoje sou Master Trainer da IBCI, né? E Instituto de Business Coach, ou Instituto de Business Coach do Canadá, 13 países já. E além disso, além de trabalhar com formação de coaches, também trabalhar além da formação de coaches, também trabalho com processo de coaching grupo, né? Na área de liderança. Também trabalho na área holística. Hoje trabalho tanto com cura reconectiva com barra de axis também. Acho muito interessante, né? Também essas áreas aí que são voltadas mais para essa área espiritual que a gente precisa desenvolver também e muito, tá? Então, para você que me acompanhou hoje, eu fico super grato de verdade, muito agradecido. E desde que eu li esse livro, parece que algo me dizia, eu acho que era Deus dizendo aqui, vai, leva essa palavra para frente do teu jeito, porque às vezes a gente fica buscando um jeito de fazer e ele não tem um jeito, como eu falei há pouco aí, ele não tem o bom, o mal, o bom, o ruim, o aqui, o agora, o depois, é o agora, é já. A gente tem que fazer o que tem que ser feito. E na nossa vida nós precisamos nos autorresponsabilizarmos, entendermos mais sobre a morte também, entender sobre a vida e evitar o medo, gente, que a gente tem, tá? E identificar para que a gente possa se potencializar. Te convido sempre para me acompanhar e precisando, estou sempre à disposição nas minhas redes sociais, WhatsApp, Telegram, enfim, é só me mandar um recado aí e a gente bate um papo. E é claro, participe também dos meus treinamentos que eu tenho sempre, tá? Gente, obrigado por ter participado, tá? Fiquei muito feliz pela tua participação aqui. Se quiser compartilhar esse link dessa palestra rapidinho, desse diálogo, fique à vontade, estará disponível também no meu YouTube, tá legal? Um abraço para todo mundo e a gente se vê logo em mais uma palestra super interessante dos meus treinamentos. Valeu e que Deus te abençoe, que você possa conversar muito com Deus. E a dica, leia esse livro, vai fazer uma diferença e tanto. São 3 livros, gente, tá? Esse é só um pedacinho desse diálogo e dos maiores problemas que afligem a humanidade, que queira ou não queira, é o medo, né? Que hoje está afligindo a maior parte das pessoas, tá bom? Um abraço,
Até mais. Tudo de bom.